Olá, olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, como claro está. São 6 da manhã, é bastante cedinho. Hoje é domingo, dia do Sol, não é? Para os esotéricos, domingo é consagrado ao dia do Sol. O dia do Sol é o dia do nosso espírito, não é? É o dia da individualidade, da nossa luz e da grande luz do cosmos, não é? É um dia consagrado a todo o universo. E, seja lá quando for que estiveres a ver esta live, aqui este direto, aqui são as horas douradas. E são as horas douradas porquê? É muito simples. Porque nós aqui na Escola da Consciência vivemos essa realidade há já uns bons anos e nós adoramos as horas douradas. As horas douradas, se tu não sabes o que são momentos do dia especiais, entre aspas, no sentido em que são momentos do dia, tanto do nascer do sol, no momento da aurora, ligeiramente antes do nascer do sol, durante o momento e aqueles primeiros momentos da primeira fase. Olá, bom dia. Aquela primeira fase do nascer do sol, não é? E depois o crepúsculo. O momento que antecede o crepúsculo e o momento exato de pôr do sol. Essas são as horas douradas. E é espetacular esse momento porque para nós, seres humanos, se nós soubermos utilizar a natureza a nosso belo prazer, nós vamos aproveitar ao máximo. Claro que está, vai depender, obviamente, do nível de consciência e do quanto nós nos conseguimos sintonizar com a natureza para conseguirmos extrair dela o máximo do seu potencial. Agora, ao nível da frequência de luz, não é? E eu não estou a falar de espiritualidades e de esoterismos, não, não, é ciência. Ao nível da frequência das ondas magnéticas, no momento do nascer do Sol, as ondas que estão com maior incidência, porque a todo momento todo o tipo de onda está, ondas de baixa frequência, como aquelas de ondas de rádio, ondas de Wi-Fi, eh, temos o espectro da luz visível e depois temos ultravioleta, ondas gama, de raio-x, enfim, vão por aí fora. Por isso, as ondas, estão constantemente presentes. No entanto, no nascer do Sol, há uma maior incidência da luz do espectro visível de altíssima frequência. São das mais altas, dos 600 aos 700 Hz. E isto não sou eu que estou aqui a dizer, não, basta procurar na internet, aí no YouTube, no algum buscador de informação, e rapidamente tu acedes a essa informação. Por isso, não somos nós que estamos aqui a decretar que é assim. É assim porque os estudos demonstram claramente tudo aquilo, não é, que os grandes sábios já sabiam há milénios. E então, se nós temos este nível de frequência com maior incidência deste tipo de onda magnética, isso, a lei hermética da correspondência, vai nos fazer maior interferência, não é? Pode nos influenciar de forma positiva, assim nós queiramos, não é? E assim o ser humano queira aproveitar esse momento para trabalhar os seus chakras superiores. O da garganta, o do terceiro olho, o da coroa e outros, não é? Porque eu estou apenas a nomear os principais, mas nós temos imensos. Só na nossa cabeça nós temos centenas de chakras. Por isso, é uma altura do dia fantástica para fazer com que a nossa energia suba e nós consigamos, ao nível da nossa consciência, elevar. E, paralelamente, aproveitar para, digamos assim, para imprimir, não é? Para carimbar um selo muito importante para aquilo que vai ser o resto do dia. Seja um dia de trabalho, seja um dia de descanso, seja um dia de seja do que for. Do que for. Se nós, neste momento, nestas horas, aproveitarmos para nos dedicarmos, nem que seja só por um bocadinho de 10, 15 minutos, mas dedicarmos esse tempo, esse espaço para nós mesmos, para a nossa individualidade, não é? Para o nosso espaço, então, com certeza, não é? Todo o resto do dia vai ser com uma paz interior, ou pelo menos com, mesmo que uma pessoa ainda não tenha conseguido chegar à sua paz interior, mas vai ser com uma centralidade, com uma capacidade muito maior de estar em si e aí corresponder aos vários desafios do dia de uma outra maneira, completamente diferente, se nada fosse feito. Por isso, esta é uma excelente hora para quem gosta de
da espiritualidade, que para quem gosta de cuidar de si, para quem quer o melhor para si, para a sua família e para toda a humanidade. Ok? Depois então temos o crepúsculo, que é uma hora também fantástica do dia, só que aqui, e dá perfeitamente para ver, né, na linha do horizonte, dá perfeitamente para ver que o tipo de energia já não tem nada a ver com a aurora, e de facto é mesmo assim. Os estudos demonstram que a frequência de onda magnética mais presente na atmosfera, não é, perto de nós, da crosta terrestre, é precisamente aquelas ondas do espectro visível da luz de frequência mais baixas, 300, 400 Hz. E isso diz-nos o quê? Diz-nos que, ao invés de trabalharmos agora os chakras superiores, nós podemos perfeitamente trabalhar os nossos chakras inferiores. E isso demonstra-nos o quê? Que nós, ao invés agora de nos relacionarmos com o Sol, ao invés de nos relacionarmos com o cosmos, com as estrelas, com as constelações, com a maior elevação do ser, nós agora treinamos o enraizamento. E é uma altura excelente do dia para fazer uma caminhada, para cuidarmos de nós, do nosso corpo, para fazer uns alongamentos, enfim, para fazer aquilo que tu necessitas para cuidar de ti, não agora da tua espiritualidade, do teu centramento, mas agora é do teu corpo. Ok? Então, nós temos aqui, né, dois momentos-chave do dia que são importantíssimos e que, para um iniciado, não é? É fundamental. Porque a vida é o bem mais precioso que nós temos. Estar encarnado é a coisa mais preciosa. E deixar essa coisa, que é o bem mais precioso que nos é permitido ter aqui, enquanto espírito, aqui na Terra, e fazer desse bem nada, viver assim ao disparado, viver sem qualquer tipo de consciência, de ensinamento, de método, é um grande desperdício. É um grande desperdício que depois, indo para o outro lado, um dia desencarnado, tomar-se-á consciência do tamanho do desperdício, que é o bem de estar aqui, encarnado e nada fazer. Passar por uns bons anos, umas boas décadas, ter a oportunidade, porque hoje em dia todos nós temos a oportunidade, porque o conhecimento está altamente disponível. Há uns bons séculos atrás, o conhecimento não estava disponível. Era restrito para um número curtíssimo de pessoas ao redor do mundo. E por isso havia ainda a justificativa de, mas eu não sei, e por isso daí o meu nível de ignorância. Eu não tive a possibilidade de acessar esses ensinamentos, esses métodos, essas doutrinas. Hoje em dia não. Hoje em dia o espírito, quando desencarna, não tem mais essa possibilidade. Porque o conhecimento está em todo lado. Está na internet, está nos livros. Hoje em dia fala-se sobre todas estas temáticas de uma forma clara, aberta, sem grandes rodeios. Claro que podes-me dizer assim, mas ainda existem tabus e falar disto e falar daquilo, a nível cultural ou social ainda não é bem aceito. Sim, é certo. E claro está, vai depender de onde me estiveres a ver neste momento. Seja neste momento, domingo, não é? 6 da manhã, ou noutro momento qualquer, amanhã, depois, durante a semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não interessa. Claro que vai depender do país onde tu estás, da cultura onde tu estás inserido. É óbvio, claro que sim. Um país mais aberto, mais facilmente falarás destas coisas e terás acesso a este conhecimento. Países mais fechados, né, com culturas mais fechadas, obviamente ser-te-á mais difícil. Ainda assim, nós temos uma ferramenta fantástica que é a internet, não é? Que nos é possível ter acesso muito gratuitamente e muito facilmente e muito rapidamente a todo este tipo de ensinamento. Agora, é preciso saber destrinçar muito bem umas coisas das outras, porque nem tudo é disponível para mim, ou seja, nem tudo faz um match necessário comigo e é preciso saber-se o que funciona e o que não funciona. Um bom dia, vou tomar o meu café da manhã. Ora bem, nós aqui vamos ter o nascer do sol, aqui, digo aqui, em Portugal, não é? Como é óbvio. Noutros locais do mundo, dependendo da sua latitude, o nascer do sol terá outras horas, como é óbvio. Aqui em Portugal, estamos nos momentos mesmo que antecedem a primavera. O nascer do sol anda por volta das 6h50, 6h55, 7 horas mais ou menos. E claro, depois vai depender, não é, do desenho
do perfil do horizonte, aonde tu moras, aonde tu estás, que dependendo se é uma planície, mais rapidamente o sol, né? Há o nascer do sol, há a aurora, e há aquele momento maravilhoso do espírito de conexão, de sentir que é no espaço sideral há uma paz imensa, não é? E basta olhar esse momento que há um reconhecimento do nosso coração, do nosso espírito, de eu conheço isto. E isso é fantástico, seja onde estivermos. É fantástico. Mas claro, se viveres, por exemplo, num sítio montanhoso, não é? Ou um sítio de vale, como o horizonte, a linha do horizonte é mais alta em relação a uma planície, obviamente há de ser uns minutos após isto que nomeei por volta de 6h50, 6h55 ou 7 horas. Pode ser um bocadinho depois. Bom, está tudo bem. O importante é que o sol está aí, o sol está para todos e quer esteja um céu limpo, com nuvens ou não, não importa. O sol, peço desculpa, o sol está aí para todos nós. E é importante nós percebermos que o sol não é propriamente aquela adoração ao sol, objeto físico, é sim a adoração à luz que vem do sol. E isso é que é importante. Daí eu te ter falado no início à frequência de luz magnética. Isso sim é um bem que nos traz o alento para viver, que nos traz a vida, que nos traz o dom para estarmos aqui. Certo? Porque essa luz, essa frequência, não é criada no Sol. O Sol é um portal para outros sóis e de outros sóis para o centro da galáxia. E ter a noção de que esta luz que chega a nós, que nos vivifica, vivifica toda a humanidade, vivifica toda a natureza, não é? Vivifica os astros. É ter a noção de que nós não estamos sozinhos. Deus permeia tudo. Deus, seja a divindade, seja o cosmos, seja o invisível, a nomenclatura que nós quisermos usar e que for mais fácil e assimilável para o teu consciente. Eu não faço questão de nomenclaturas específicas. O importante é que essa consciência de tudo e do todo, não é, está connosco. Não é nada difícil, não é nada do além, não é nada de outro mundo. É preciso abrir um bocadinho a mente e perceber que a luz é assim já o veículo dessa dimensão divina. E por isso nós estamos em constante contacto com o divino. O que existe são parâmetros cerebrais, aspectos neuronais, aos quais nós ainda não desenvolvemos. E isso é que faz toda a diferença, porque uma vez que ainda não temos o nosso cérebro desenvolvido para perceber uma realidade para além daquela dos 5 sentidos, não é? Aí então vamos viver sempre à míngua. Vamos viver sempre aquém daquilo que é a realidade. Por isso, eu tantas vezes falo nos vídeos no canal do YouTube, não é, da Escola da Consciência, sobre a mediunidade, muitas vezes falo. Tudo são apenas faculdades cerebrais. E é só isso. Ou seja, nós filtramos a realidade tal qual ela é, mas tudo vai variar consoante os nossos filtros. Se nós tivermos uma consciência baixa, puramente dita padronizada, normal, o que vai acontecer é que nós vamos ler a realidade pura e exclusivamente pela matéria física. A matéria palpável, visível, audível. Não é? De contrário, à medida que nós vamos evoluindo a nossa consciência, e daí ser tão importante o desenvolvimento da consciência, é que nós também vamos aumentando a nossa potência de todo o nosso sistema nervoso. Ou seja, esta luz que vem do Sol, que vivifica toda a natureza, que também nos vivifica o nosso corpo físico, e os restantes também, como é óbvio, mas quero-me focar mais no aspecto físico. Esta luz que nos vivifica tem a capacidade, né, de poder aumentar o seu quociente de potência. Então, imaginando que nós somos uma lâmpada,
Em vez de sermos uma lâmpada de 20 watts, passamos a ser de 40. Então a luz é maior. Sendo a luz maior, não é? No aspecto tríplice, desculpa, da nossa realidade física e biológica, que nós temos a parte química, elétrica e magnética, e é isto que estamos a falar. E se estamos a falar de uma, obviamente vai ter a correspondência e uma influência direta nas outras duas, por isso somos químicos, elétricos e magnéticos. Quanto maior o nosso magnetismo, não é? A nossa potência de luz no nosso sistema nervoso, maior será o nosso nível de consciência e, consequentemente, vai abrir aqui gavetas no nosso cérebro que nos vai permitir ter sentidos extrasensoriais. Extra, entre aspas, porque eles são sensoriais, da mesma maneira que são os ditos 5 sentidos sensoriais. 5 sentidos no sentido de conseguir filtrar e interpretar a realidade. Agora, a realidade tal como qual ela é, não se resume a estes 5 sentidos. Existem mais. Aliás, existem muitos. 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 E eu não sei se me estás a ouvir, se tens algum tipo de percepção, de faculdade em desenvolvimento, ou já desenvolvido, ou até não. Se tens, ótimo, continua o teu caminho. Perfeito? Se não tens, então aí toma como base o ponto de aquilo que eu estou aqui a referir não são histórias, não são teorias, tem a ver com pura ciência. Pura ciência. Não sou eu que estou aqui a decretar que é assim e a inventar coisas. Não. A humanidade, hoje em dia, sabe que é assim. Só que, infelizmente, alguns conhecimentos, apesar de estarem todos muito veiculados, ainda estão assim guardados, digamos assim. Não estão tão facilmente acessíveis quanto outros, de índole mais comercial, porque são mais facilmente massificados. Ainda assim, o que te estou aqui a querer dizer é a verdade, não a mentira. E por isso, se nós temos esta capacidade que é inata do ser humano de poder ler a realidade de uma forma para além dos nossos 5 sentidos, então aí nós começamos a perceber, não é, que a realidade tal qual ela nos é apresentada é muito mais rica, não é? Tem muito mais elementos do que aquele que nós conseguimos ver com o nosso nível de consciência visual, consciência auditiva, consciência do tato, do paladar, enfim, dos nossos 5 sentidos. Então tu começas a perceber, aumentando este teu nível de consciência, começas a perceber, não é, que tu próprio ou tu própria começas a vibrar numa potência de luz maior e aí começa a haver alguns fenómenos. Porque ouves coisas que ninguém ouviu. São só coisas, entre aspas, da tua cabeça. Porque vês coisas, não é? Porque os nossos 5 sentidos têm um duplo, não é? Vejo, não é? Uma camada mais espiritual, que é uma outra dimensão. Vejo, ou melhor, ouço coisas que não são audíveis para o ser humano comum. Sinto pensamentos, não é? Recebo, o que é telepatia, entre muitos outros, muitos outros. Ter a noção da energia do lugar, da energia das pessoas. Por exemplo, por exemplo, não é? Ter esta clara noção de ter uma intuição, por exemplo, é um saber-se, é um sei que sei, mas sem saber exatamente como sei. Só sei que a informação de repente entra, é assimilada pelo cérebro e já está. Isto é a intuição. É dita uma mente superior, uma mente abstrata. Lá está, porque nós temos um duplo em todos os nossos corpos. Nós temos a nossa mente normal, não é? A comum, que é, digamos assim, feita de pensamentos concretos. Penso sobre isto, penso sobre aquilo, penso aquilo outro, e eu estou a construir o pensamento. Agora estou a ver um telemóvel, ou agora estou a ver um computador, agora estou a ver aqui o Instagram, enfim, uma série de coisas. São pensamentos que eu construo na minha mente.
Outra coisa é rapidamente e num único momento receber assim, pau, um pensamento abstrato sobre uma dada realidade, mas que eu propriamente não construí intencionalmente, racionalmente esse pensamento. É isso, chama-se a intuição de um pensamento abstrato. Não é? É a nossa razão superior a agir e ao qual o nosso espírito tem acesso. Por isso, muito obrigado aqui pelo depoimento, pela partilha. É mesmo isso. Isso é já uma das capacidades ditas extrasensoriais, não é? Da qual faz parte o nosso cérebro. É algo que todos nós temos possibilidade de desenvolver. Não é aquela ideia ridícula, estúpida, ignorante, de que ter sensibilidade é só para um ou dois. E são os bruxos, ou são os médiums, mas uma ideia categórica de médium deplorável. Enfim, mentira. Mentira. Todos nós temos a capacidade de desenvolver não só a intuição, a sensibilidade, a empatia, o psiquismo e tantos outros dons, ou faculdades, porque já estão dentro dos nossos mecanismos cerebrais, as nossas faculdades cerebrais já lá estão. Só precisamos é de aumentar o nosso quociente de luz, não é? A nossa potência magnética dentro do nosso sistema nervoso. Ao aumentar, vai ser possível ativar estes mecanismos e então aí a realidade pura e simplesmente começa a ser vivida de uma ou outra maneira. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Hum, Nasci como qualquer pessoa, normalíssima, a ver e a sentir a realidade tal qual ela é, no aspecto mais puramente material. Mas fui percebendo, ao longo do crescimento, de que havia outras coisas que eu conseguia percepcionar, que não tinha a mínima noção porque é que aconteciam, e também mesmo que procurasse a resposta em alguma pessoa, também ninguém me saberia dizer. Ok? Quero trabalhar nisso e entender melhor quando vem de além de mim. Isso é fundamental. E já agora, e fazendo um pequeno parênteses para te responder, e já volto ao que estava a dizer, a melhor ferramenta para este caso em específico que me estás a contar é fazeres um desenvolvimento da consciência. Era aquilo que eu estava a falar. Não há como. Pode ser através de um programa. Por exemplo, nós aqui na Escola da Consciência temos o programa da Magnum Opus. Mas seja, não aqui na escola, seja noutro sítio qualquer. Não importa, eu não quero estar aqui a fazer apologia só e fazer publicidade da Escola da Consciência. Não é isso. O nosso objetivo aqui é trazer este alerta, trazer este aviso, trazer esta informação de que estas faculdades são inatas em nós e que tudo vai variar consoante o nosso nível de consciência. Agora, se sentires esse apelo de que sentes simpatizada connosco, com o nosso estilo de ser, com a nossa vibração, com a nossa energia, ótimo, entra em contacto e está tudo bem. Mas se porventura gostas da informação, mas não te sentes simpatizada ou não é o momento ainda ideal para tal, não faz mal. Não necessitas de entrar em contacto connosco. Recebeste a informação, tens a informação, é o mais importante, certo? E depois então segues a tua vida. Mas é fundamental sim. E é algo que hoje em dia começa a ser cada vez mais, digamos assim, normal, não é? Graças a Deus, de o ser humano estar a evoluir, estar a ter acesso a este tipo de realidade que já existe, é pré-existente, não é? Ou seja, não é nada inventado, não é um discurso racional. E cada vez mais pessoas têm estas faculdades extra, entre aspas, a florescerem. Claro que depois é preciso afinar aqui a ferramenta. Para afinar, nada como participar num programa em algo sério, e isto é fundamental, em algo que seja sério, para que ao longo do tempo, porque isto não se faz assim, no retiro, não se faz num curso de 2, 3 dias ou de fim de semana, não se faz em 15 dias. Não, desenvolver a consciência não se faz em 15 dias. Leva tempo. Pressupõe a nossa demanda da nossa capacidade de resiliência, de força, de coragem,
e aos poucos, então, poder fazer essa caminhada desses ensinamentos. E, claro está, poder transformar radicalmente o dia a dia, para que seja possível ter uma capacidade de maior potência deste magnetismo, não é? Uma vez, não nos esqueçamos que nós somos esta triplicidade magnética, elétrica e química, não é? Então, na nossa corrente nervosa, mas também nas células, em tudo aquilo que é a nossa componente biológica, nós temos sempre isto. Biologia a atuar, que é química, elétrica e magnética. Está bem? Então, o exemplo, e agora retomando, espero que tenha dado pelo menos um bocadinho da resposta. Hum, Continuando a que estava a dizer do meu exemplo, eu fui percebendo, não é, uma outra realidade que praticamente ninguém falava no meu circuito de pessoas com quem eu me dava, não é? Minha base de contactos, até que, peço desculpa, até que aos poucos, entre mim e a Iris, fomos descobrindo que havia muitas outras coisas que outras pessoas falavam, que muitas das vezes estava presente em livros e ao qual nós tínhamos que ter acesso a esse conhecimento. Ela também tinha, ou estava a florescer, ora é essa, também estava a florescer as suas próprias capacidades e então foi apenas no nosso exemplo de perceber que, como entre nós os dois, nós conseguimos, aos poucos, porque levou anos, como é óbvio, hum, conseguimos aos poucos, com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço, perceber que isto, afinal, sempre cá esteve. As coisas tornaram-se cada... Peço imensa desculpa. Vou beber só um bocadinho de café. Tornaram-se cada vez mais presentes, não é? E a partir da experiência direta das coisas, nós fomos percebendo claramente que a realidade não era apenas a realidade física. Aquela realidade que nos é dita pelos cinco sentidos. Há muito mais. Então, hoje em dia, estar com alguém, para mim, é uma realidade, digamos assim, multidimensional. Multidimensional no sentido de quê? De que, ao falar com alguém, sei os problemas que tem, a situação pela qual está a passar na vida, mesmo sem ter falado sobre isso. Eu fico a conhecer a vida interior da pessoa, sem ela sequer me ter falado disso. Basta falar-me de uma outra pessoa qualquer, um amigo, um familiar, e eu sei imediatamente a vida da pessoa, o seu caráter, o seu perfil, o seu trabalho, os problemas que tem na vida, se tem doenças físicas, se não tem. E isso porquê? Não sou eu que sou esquecido, não sou eu que sou estranho. Não. Isto é uma capacidade que todos nós, porque é o cérebro, tem a capacidade de desenvolver. Ok? Por exemplo, a Iris, não é? A minha esposa, tem outro tipo de faculdades. Percebe claramente também tudo isto, porque é empata, porque é sensitiva, porque é psíquica, sim, e percebe outras noções da realidade, ao quais a mim não são ainda tão fáceis ainda de filtrar, mas nós vamos nos complementando. E da mesma maneira que eu vejo no dia a dia, porque isto é no dia a dia, que a realidade é assim, então eu começo a pensar, como é óbvio, não é? Há outras pessoas que passam a mesma dificuldade que nós passamos lá atrás. Nós buscamos muito. Estávamos praticamente sozinhos, mas buscamos muito, trabalhamos muito e passamos por muitos desafios. Pois, mas hoje em dia, com tanto acesso à informação, com tanta facilidade que há, e uma vez percorrido já este caminho, não é? Há é que facilitar, não é? A caminhada destas pessoas. E daí nós falarmos muitas das vezes e só podermos estar aqui neste tipo de caminho de consciencialização, de partilha, de falar abertamente sobre todas estas temáticas. E nós já fazemos isto há mais de 12 anos, porque percebemos que há mais pessoas neste tipo de situação que querem se desenvolver, que querem encontrar um sentido para as suas vidas. Muitas das vezes, tal qual partilhei há pouco, acontecem
alguns fenómenos aos quais uma pessoa não encontra respostas, porque depois ainda por cima vem sempre a semente da dúvida. Fui eu que pensei, fui eu que não pensei, se é uma intuição, se não é, mas afinal se calhar vi um vulto a passar, vi qualquer coisa, mas será que é, será que não é? Tenho medo, são coisas esquisitas, ou porque ouvi coisas, será que são coisas da minha cabeça? Será que sou eu que estou a pirar da cabeça, estou a ficar completamente doido? Enfim, uma série de coisas. A nossa mente é altamente criativa e cria aqui um rol de histórias enorme. Mas não. Agora nós precisamos é de perceber, através de um programa, por isso é que eu clico tanto nesta tónica do programa. Nós aqui temos a Magnum Opus, e basta ir, por exemplo, ao site da Escola da Consciência, escoladaconsciência.org, tem lá Magnum Opus, que é o nosso programa de acompanhamento para o desenvolvimento da pessoa, não é? E à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, vai fazendo a cura dos seus problemas, vai harmonizando a sua componente física, a sua componente subtil, a sua componente psicológica e racional, obviamente também vai desenvolvendo, paralelamente e de forma muito natural, vai desenvolvendo uma sensibilidade cada vez maior. Vai-se sintonizando, não é? Como um cabo, não é? Que vai-se sintonizando cada vez mais com a nossa energia e é como estar aqui todos a puxar para o mesmo lado. E quer estejas aqui presencialmente connosco ou não, não importa. Seja lá qual for o lado do mundo em que tu estiveres, é sempre assim. Então, todos a puxar para o mesmo lado, temos mais força. E então, esta sensibilidade vai crescendo cada vez mais e vai fazendo cada vez a pessoa perceber que consegue construir um estilo de vida cada vez mais saudável para si, fisicamente, energeticamente, familiarmente, profissionalmente, nível psicológico e mental, e ao mesmo tempo vai adquirindo um nível de sensibilidade cada vez maior. Ok? E isso é um trabalho que nós aqui fazemos, que nos dá muito gosto, nos dá muito prazer de ver as pessoas a avançar na sua vida, a conseguirem alcançar um nível de paz interior cada vez maior. Eu não digo que conseguem alcançar maior sucesso financeiro, não é isso. Não, isso se calhar continua exatamente igual. O nosso fundamento, tal e qual nós fazemos na nossa vida, não é ter sucesso financeiro. Isso é o que menos importa. Aquilo que importa é alcançar um estado de paz interior, um estado de consciência, um estado de sabedoria, de eu estou em paz. Sei que isto, como está a acontecer na vida, é por este motivo e por este e por este e por este. Sei que tenho este tipo de relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos ou com os meus colegas. Assim, 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 por este motivo, aquele, aquele e aquele. Acontece-me isto, ou eu estou a passar esta fase da minha vida, seja ela qual for, mas sei perfeitamente, olha, é este motivo e há aquele, e começo a adquirir um estado interior de eu tenho conhecimento, eu sei o que me está a acontecer, estou consciente do processo, ou seja, não ando aqui às cegas, e uma vez que eu estou consciente do processo, eu posso manobrar, né, aqui as pecinhas e posso alcançar um estado de paz cada vez maior. Por isso, se faz sentido para ti, vai lá ao site. Nós vamos iniciar agora uma nova turma em abril, se não estou em erro. Em abril, por isso tem lá toda a informação. Se de contrário não fizer ainda sentido para ti, não há problema nenhum. Continua-nos a seguir aqui no Instagram, nas redes, no canal do YouTube. Nós lá falamos sobre imensas categorias de áreas de conhecimento. Não é? Nós temos as nossas lives, que são quinzenais, nas quais nós trazemos sempre uma temática dita da filosofia iniciática, não é? Da ciência dos iniciados. Nós atualmente estamos a falar sobre a leitura de um livro que estamos a falar, de Eduardo Churret, não é? Que é Os Grandes Iniciados da Humanidade. E a próxima live será acerca de Orfeu, é? Na Antiga Grécia, no período helénico, que é antes de Cristo, que é fantástico e é sempre maravilhoso ter o conhecimento é? De uma forma simples. Nós tentamos sempre simplificar as coisas, mas ter uma noção daquilo que nos precedeu para que nós então consigamos ter uma base sólida de conhecimento para entendermos o presente e o nosso futuro que nos reserva.
temos as nossas lives, temos a temática que hoje em dia nós estamos a incidir ainda com mais força, que é, por exemplo, esta da mediunidade, da sensibilidade, do desenvolvimento destas faculdades mediúnicas ou extrasensoriais, não é? Temos também a temática muito focada da Iris sobre as relações tóxicas, não é? Sobre o narcisismo, que hoje em dia, infelizmente, é uma tónica extremamente presente na sociedade não apenas portuguesa, brasileira, mas eu acho que isto é generalizado um pouco por todo lado. E por isso, se te interessar sobre estas temáticas, por favor, vai lá ao canal do YouTube, vai lá maratonar. Temos lá uma série de vídeos, entre lives, vídeos, para que tu possas ver perfeitamente e ir nos acompanhando. E assim, mesmo que não estejas a fazer nada especificamente connosco, tens toda a oportunidade de ter acesso a conhecimento de forma simplificada, de forma útil e prática para poderes, aos pouquinhos, não é? Desenvolver a tua vida e adquirir um outro estado interior, um outro nível de consciência que no início não tinhas. Ok? Eu não me vou alongar muito mais. O sol está quase a nascer, são 7 menos um quarto. Está quase aí. Vou ao meu ritual da manhã. O que eu costumo fazer, não todos os dias, porque eu sigo um plano de treino, mas entre 2 a 3 vezes por semana gosto de fazer o meu treino porque isso me ajuda a enraizar, ajuda-me a trabalhar o meu físico, já que o meu nível de trabalho dito superior, não é, espiritual, com estas capacidades extras, é bastante intenso. Eu necessito mesmo de trabalhar também o enraizamento. E olha, e se for interessante esta temática, não é? Esta dualidade, esta complementaridade entre o enraizamento e peço desculpa, e a elevação, pois então lá no canal tem um vídeo a falar, um ou dois a falar sobre esta temática muito específica. E então estava aqui a partilhar que vou então dar encerrada estas horas douradas, vou ao meu treino, faço um treino de longa duração, cerca de 12 a 13 quilómetros, para que então possa trabalhar a minha interioridade, a minha espiritualidade, poder fazer as minhas orações enquanto vou treinando e correndo e trabalhando esta duplicidade, o enraizamento com o plano espiritual. Da minha parte é tudo. Agradeço imenso. Sendo assim, se tem acordado por volta desta hora, então aproveita. Aproveita, vai lá fora se tiveres a oportunidade. Não sei se moras numa moradia, se é num apartamento, seja o que for, com certeza há de ter uma janela ou uma varanda. Ou então aproveitar para ir lá fora, até ao parque, até à rua e poder estar uns 10, 15, 20 minutos a observar a luz do sol. E nesta hora do dia, caso não estejam nuvens, não há problema algum em olhar diretamente ao Sol, porque isso é um dos mecanismos que irei falar depois num outro vídeo ou aqui numa outra live ou direto aqui das Horas Douradas, olhar diretamente ao Sol. No nascer do Sol e no crepúsculo não tem problema nenhum. Pelo contrário, a energia, a luz, entra diretamente pela retina e vai para o nosso centro espiritual, do chakra ou do vórtice, como quisermos chamar, desculpa, e, e faz com que a nossa luz possa ser imediatamente processada e readquirida aqui então pelo o nosso sistema nervoso. Por isso, aproveite estes momentos, são fantásticos. Olá, bom dia, bom dia. Olha, é uma pena que eu agora estou aqui a terminar, mas muito bom dia para vocês, está bem? Aproveitem, puxem atrás aqui o direto, ouçam, mas antes de mais, aproveitem o nascer do sol. É fantástico. Façam as vossas orações, as vossas devoções, sejam elas a que divindade for, não importa. Recebam a luz, né? Preparem o vosso dia, preparar o espírito, o corpo e a mente, para que então o vosso domingo, que é um dia esotericamente relacionado ao Sol, não é? Que é ao espírito, ao grande espírito, ao cosmos, ao universo, ao grande dador de vida. E por isso, se é o grande dador de vida do macrocosmos, é também do microcosmos, que somos nós mesmos, não é? Que é a divindade em nós, que é o nosso espírito, que é de facto quem de verdade nós somos. Por isso, aproveite este nascer de sol. Vemo-nos por aí.
Está bem? Um grande abraço para vocês e até à próxima.